Fabiana, pela palavra. Sempre que Fabiana ministra, eu sou muito cuidada pelo Senhor, exortada, puxada a orelha certas vezes. E é muito bom a gente ouvir isso. Eu estava com uma palavra no meu coração, Damares. Porque é uma palavra que eu tenho vivido muito. E quando a gente vive a palavra, a gente quer passar, a gente quer transmitir, dizer. Mas hoje às 18 horas, o Senhor disse a mim, essa não é a palavra. E aquilo me causou Senhor, agora, 18 horas. E ele repetiu, essa não é a palavra. E aí eu aprendi algo, a gente vem aprendendo a depender do Senhor. E nesse momento, foi isso que ele quis me mostrar. Foi dizer, olha, você tem que depender de mim. E aí, imediatamente, eu fui buscar alguns versículos diante da palavra que o Senhor tinha me dado. Porque eu sei que essa palavra é algo que nós estamos precisando nos últimos tempos. É uma palavra que precisa ser levantada, e é isso que o Senhor quer dizer. E eu queria que você fosse lá em Filipenses 2, 9. E diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a palavra é o nome de Jesus. Que maravilha! E eu me emociono cada vez, porque que maravilha o Senhor deixou isso para nós. Conquistou isso para nós. Esse nome. E a gente precisa ter essa convicção do que esse nome ele representa para nós. Quando eu estava falando com o Senhor às 18 horas hoje, eu disse, Pai, são 18 horas. E que ele disse que a palavra não era essa. E me deu a palavra, o nome, meu nome. E eu disse, eu faço o quê? Ele disse, experiências. Eu tive o prazer de ministrar, o prazer e a honra de ministrar nos adolescentes. Porque eu me identifico muito com os adolescentes. E a minha palavra lá foram experiências em Deus. E quando o Senhor me mostrou hoje, falando sobre experiências no nome, eu entendi o que Ele queria dizer. Eu já vivi algumas experiências com o Senhor, e a gente vai vivendo ao longo do tempo, dos dias. E há 17 anos atrás, quando eu estava grávida do meu filho, e foi essa experiência que eu contei lá nos adolescentes. Eu estava grávida do meu filho, há 17 anos, e eu estava passando por um momento muito difícil. E naquele momento, quando eu estava no meu quarto, orando, eu estava grávida, e a gente fica muito sensível. E quando eu estava orando ao Senhor por aquilo que eu estava passando, eu falei assim para Ele, sim, Jesus, eu estou me sentindo muito sozinha. Eu me recordo dessa palavra de quando eu terminei de orar e eu disse isso para Ele. Eu estou me sentindo muito sozinha. E eu me deitei na cama. E quando eu fechei o olho, eu botei a minha mão assim e eu fechei o olho, me deitei de lado. E veio aquele fogo na minha mão. Que aquele fogo ele não queimava, mas ele me aquecia. Ele aquecia todo o meu corpo. E foi uma experiência em Deus ali tão grande que eu tive naquele quarto. Tão maravilhoso naquele quarto. Quando Ele disse, jamais você está sozinha. Eu adormeci, que fazia algum tempo que eu não dormia. E eu consegui dormir uma tarde.
Porque aquele fogo, ele me aqueceu todo o meu corpo. E me trouxe um bálsamo, um refrigério. Eu conheci aquela paz que excede todo o entendimento. E foi nesse momento, com essa experiência, uma das experiências, mas essa experiência foi uma experiência muito viva, muito forte, porque eu senti um fogo. E eu disse assim, Jesus. Eu disse o nome Jesus. E recentemente eu tive uma experiência com o Senhor. Há pouco mais de um mês. Meu filho faz o rema. E eu vim à noite buscá-lo, sozinha dentro do carro. Eu vim pelo distrito dos mecânicos, que a gente sabe que é um local à noite, muito esquisito. Não tem carro, não tem pessoas. As pessoas são poucas casas, e as casas que tem, ninguém sai. E eu vim buscar, mas no meio do caminho, o carro quebrou. Simplesmente, o carro morreu, acabou. E eu peguei meu telefone e comecei a ligar para meu esposo. E chamava, não atendia. E comecei a ligar para várias pessoas. E chegava e ninguém atendia nesse momento. E passava uma moto, passava um carro. E naquele momento, me bateu um medo. Eu tive aquele medo, e agora eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer aqui? Longe de casa para eu voltar. Não está perto da igreja para eu ir. E ninguém me atende, não consigo falar com ninguém. E aí quando eu já estava querendo começar um desespero, aquela voz disse, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. E eu disse, Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Gente, só podia ter aquele casal ali na frente e eu não tinha visto. Mas ele estava ali. O casal chegou numa moto, mandou eu baixar o vidro e disse, tenha calma. Eu vim aqui para lhe ajudar. E eu disse, meu Pai, Senhor, obrigada. Ele disse, olha, eu passei, vi um carro quebrado, mas eu cheguei em casa e algo me incomodou. E eu disse, a gente precisa voltar naquele carro para ajudar. Uma voz me dizia, eu preciso ajudar. E a esposa disse, aí a gente olhou um para o outro e disse, vamos voltar. E o casal me ajudou, depois chegaram as pessoas aqui da igreja, porque eu consegui falar com meu filho foi para lá e levou algumas pessoas, alguns anjos daqui que também foram me ajudar. Mas eu quero dizer que eu usei o nome Jesus. E ele me fez lembrar, que disse a mim que eu jamais ia estar sozinha. Naquela tarde, onde aquele fogo me consumia, me aquecia. Ele me fez lembrar, há um mês, que ele é o mesmo e ele não muda. Então eu quero dizer a você, Jesus é o mesmo e ele não muda. E você precisa usar o nome de Jesus para tirar da posição que você está. Porque a gente precisa entender a autoridade que tem sobre esse nome. Nós estamos vivendo um tempo difícil e esse tempo não vai melhorar. Vão acontecer outras coisas e você precisa usar esse nome. Eu queria que você fosse lá para Atos 3. Três, 1. E aí é uma história. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença,
que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entrava no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Um olhou para eles com atenção, esperando receber algo deles, alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Essa cena demonstra que Pedro diz: olha, eu não tenho nada, eu não tenho ouro, não tenho prata, que é o que você está esperando, mas eu tenho um nome. Se levante e anda. Eu queria que você fosse lá para Atos, você vai lá para frente, 16. Atos 16, 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Eu vou ler a história bem rapidinho. 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual precedia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Eu estou lendo algumas passagens para você ficar persuadido de como esse nome pode fazer tudo. Eu queria que você fosse agora para Mateus 16. Mateus 16, 17. Não é da Mateus 16, não. É Mateus 18. Diz o seguinte, o 18 diz... Não, vamos para o 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você já pensou no que o Senhor pode fazer hoje, essa noite? Você utilizando o nome do Senhor, o nome de Jesus. Você imaginou o que é que você veio fazer essa noite? Não veio cumprir uma tabela, que eu acredito que não. Mas você veio ouvir uma palavra, que essa palavra pode transformar a sua vida. E você pode levar para casa aquilo que você quer. Porque esse nome, ele tem poder. Esse nome transforma, esse nome liberta, esse nome te tira de toda e qualquer situação. Esse nome lhe cura. Eu tive outra experiência com o Senhor, há 2 anos atrás. Tinham 3 pessoas no carro comigo. E essas pessoas, uma delas trabalhava comigo, eu ia deixar em casa, dar uma carona. E eu fui passando ali no contorno do INSS. Fiz o contorno e ia direto para o Parque da Criança. Meu caminho era José Pinheiro. Então, quando eu fiz o contorno, que eu sigo para ir para o parque, vinha um carro nessa mão contrária. E esse carro, ele simplesmente, na hora que eu vi uma coisa se aproximando, eu falei: Jesus. E esse carro, ele simplesmente voou por cima do meu carro. E você pode dizer: não, eu não estou acreditando nessa conversa. Não, mas eu tenho testemunhas, quem estava dentro do carro comigo, que até hoje a gente conversa e diz que não sabe o que foi aquilo. Mas eu sei. Experiências com o Senhor, de você colocar o nome na sua boca e Ele te livrar de todo e qualquer situação. Se aquele carro tivesse batido em nós, a gente tinha caído no canal. Mas imediatamente quando eu disse Jesus, aquele carro voou por cima. E eu creio que nem ele entendeu o que tinha acontecido. Experiências com o Senhor. Porque você usa o nome dele e ele faz.
E essa noite, o Senhor quer viver essas experiências. Porque você faz uma pergunta para você: ou você quer ouvir as experiências das pessoas, ou você quer viver a sua própria experiência. Ou você quer ouvir os milagres de Jesus na vida das pessoas, ou você quer ouvir o seu próprio milagre. As experiências com o Senhor vai fazer você, aonde você for, você ter a plena convicção de que não é só a sua vida que você muda, não. Você muda de qualquer pessoa. E você pode ter certeza que quando o Senhor me disse hoje que é o nome dele que precisa ser falado hoje, então é porque você precisa usar esse nome. Eu queria falar sobre confissão, porque a minha vida é de confissão. É algo que borbulha dentro de mim. É colocar a palavra de Deus na minha boca. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. E era isso que eu queria falar essa noite. Mas o Senhor quer te dizer que o nome dele vai te tirar dessa situação que você está. O nome dele vai dar aquilo que você deseja. O nome dele vai fazer pessoas se renderem a Jesus. O nome dele vai fazer você falar e a pessoa ser curada. Como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso. Certa vez eu vi uma história que tinha um homem que ia viajar de trem para um lugar muito distante. Um lugar para outro muito distante. E ele só estava com o dinheiro da passagem. E dentro, ele resolveu, em casa, ele não tinha dinheiro para comer. E ele resolveu colocar um bocado de biscoito dentro da bolsa. Porque ele ia passar 3 dias. E ele encheu uma sacola enorme de biscoito, uma mochila e viajou. Só que lá, quando ele parava de um trem para passar para o outro, ele ficava lá sentado e as pessoas passavam com comida e oferecia e ele só comendo o biscoito se alimentando. E teve um certo momento que ele passou muito mal. E quando ele passou mal, começaram a chamar as pessoas, começaram a chamar médico. E aí perguntou a ele: você está se alimentando? Ele disse: não, eu vou falar a verdade. Eu só vim com o dinheiro da passagem. Eu só estou me alimentando de biscoito porque eu não tenho dinheiro para comprar, para me alimentar, para comprar. E aí o rapaz que trabalhava disse assim: olha, quando você comprou a passagem, tinha direito à alimentação. E aí ele ficou olhando assim. Essa história me fez lembrar que nós somos assim. A gente tem a autoridade de usar o nome de Jesus, mas a gente não faz. A gente tem essa autoridade de transformar, eu estou passando por uma situação, eita, peraí, eu vou lá resolver. Como é que você resolve? De joelho, dobra teu joelho, vai orar ao Pai, vai conversar com Ele. Se está com algum problema, vai resolver. Como? Em oração. Se ajoelha. Clama o nome de Jesus. Fala o nome de Jesus. Que Ele vai te livrar de morte. Não é morte física, é morte na alma.
Quando eu estava grávida do meu filho, naquele momento eu estava me sentindo morta na alma. Porque diante da situação dos problemas, parecia que não tinha solução. Eu conversava com ele, mas parecia que não tinha solução. E eu fui dizer logo a ele que estava me sentindo sozinha. E ele disse, jamais você vai estar sozinha. E quando eu estava no carro, que aconteceu isso, eu lembrei das pessoas. Lembrei de ligar primeiro para meu esposo, de ligar para minha filha, para todo mundo. E ele, que era o interessado de me tirar daquela solução, era o primeiro que eu deveria ter chamado. Mas ele me fez lembrar. Eu não mudo. O que eu fiz com você, o que eu disse a você há 17 anos atrás, está valendo. Está valendo para hoje. Está valendo para amanhã. E quando ele disse para mim no carro, eu não mudo, parecia que ele estava me dizendo assim, Damares, pensa, Damares, me respeita, olha quem eu sou. Eu senti assim, Deus falando assim. Eu disse, Pai, me perdoa, me desculpa, me perdoa. Porque foi como se ele tivesse dito isso, Damares, me respeita, olha quem eu sou. Eu te prometi há 17 anos e continua valendo. O Senhor me pediu para falar sobre as experiências. E está aí algumas. Eu tenho uma outra que... Essa promessa, e eu creio que essa promessa vai ser para você. Está lá em Isaías. Eu não preciso abrir, está lá em Isaías 51:14. No ano de 2002, eu precisei sair de Campina Grande para ir para Fortaleza. Uma cidade do interior muito pequena. Bem pequenininha, com poucos habitantes. E eu tinha trabalho, estabilidade no trabalho. E eu estava na incerteza se eu ia ou se eu ficava. Umas pessoas diziam que eu deveria ir, outras pessoas diziam que eu deveria ficar, porque eu tinha estabilidade e era melhor ficar do que ir. E certo dia, quando eu estava orando, o Senhor me acordou de madrugada e pediu para eu abrir em Isaías 51:14. Imediatamente eu não fiz. Eu me acordei de manhã e aquele versículo ficou no meu coração, mas eu estava muito apressada, eu trabalhava logo cedo, tinha que estar antes de 7 horas no trabalho, eu saí, cheguei no trabalho e aquilo ficou. Você tem que ler, Isaías 51:14, Isaías 51:14. E eu cheguei e procurei uma Bíblia. Procurei uma Bíblia no trabalho, não. Me lembrei que tinha um professor que era evangélico e eu olhei a carga horária dele, ele estava dando aula naquele dia. E eu fui lá na sala, bati na porta e perguntei, professor, o senhor tem uma Bíblia aí? Ele disse, tenho. Digo, me empreste. Eu fui para a minha sala e quando eu abri, Isaías 51:14 diz, o exilado cativo logo será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura e o seu pão não vai lhe faltar. E aí eu tive uma resposta, eu vou. Porque ele está dizendo que o exilado é quem? É alguém que sai de um canto para o outro. Logo será libertado. E eu fui. E de fato, o tempo que eu passei, não me faltou nada. 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 Então eu quero te dizer que as experiências com o Senhor, você pode viver constantemente. Coloque a palavra de Deus na sua boca. E essa palavra vai te levar em lugares
que você nunca imaginou estar. Em experiências sobrenaturais. Deus é bom. Deus é muito bom. Meu Deus, Ele é maravilhoso. Morte e vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza como do seu fruto. Morte e vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza como do seu fruto. Que palavra você quer botar na sua boca? Bota o nome de Jesus na sua boca. Bota o nome de Jesus hoje na sua boca. Não existe processo criminal que seja maior. Não existe doença. Não existe falta de emprego maior do que o nome de Jesus. Eu queria chamar o grupo de louvor. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigada, Jesus, pelas experiências vividas, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu nome que está acima de todo nome. Obrigada por esse nome maravilhoso. Obrigada, Pai. Porque por esse nome, Senhor, nós podemos fazer tanto. Ou nós podemos fazer tudo. E eu queria que você se levantasse nesse momento. Obrigada, Pai. E sabe, Deus, Ele sempre tem expectativas a nosso respeito, sempre. Ele sempre tem expectativas naquilo que a gente faz. Ele sempre tem expectativas no que a gente pode fazer para Ele, por Ele. E eu creio que hoje à noite, quando o Senhor disse meu nome, Ele tinha expectativas. Ele tem expectativas do que esse nome pode fazer por você. Não se sinta aquele que diz, não, eu não preciso de nada. Eu estou bem. Mas pode ter alguém do seu lado, na sua casa, na sua família, que precisa desse nome. Não, esse nome ele pode ser usado por qualquer pessoa que tiver o Espírito, que nasceu novamente. Então não existe tempo. Se você nasce hoje, você pode usar esse nome. Ou não, eu só pode usar depois uma pessoa que tiver 50 anos de evangelho, 20, 30. Não. Se você nasceu hoje, você pode usar esse nome. Você tem autoridade de usar esse nome. Eu achei um testemunho muito interessante de um rapaz, de um jovem, que ele disse que foi para um culto. E nesse culto o pastor estava pregando e o amigo dele ficou endemoniado. E ele disse que quando aquele amigo dele estava no chão se debatendo, que ele disse que nunca tinha visto algo tão feio. Num culto. O pastor pediu para que o louvor continuasse. E o pastor se aproximou daquele rapaz. Mas se aproximou dele. E ele disse, ele se aproximou de mim, não foi do meu amigo. E ele disse assim, você sabe o que é isso? Ele abriu lá em Filipenses, no que a gente leu no começo. No que o nome pode fazer. E depois ele disse, olha, esse nome tem poder para expulsar demônios. Se você tomar qualquer coisa mortífera, você não morre.
E o rapaz lá, endemoniado, e ele falando para mim. E ele disse assim: você quer ser como esse seu amigo que está endemoniado? Ele disse: não. Ele disse: então tem um jeito, você pode receber o Senhor Jesus agora. Ele disse: eu quero. E naquele momento, ele disse: eu recebi o Senhor naquele momento. E quando eu recebi o Senhor, eu olhei e ele disse: agora você pode expulsar o demônio que está no seu amigo. Você quer? Ele disse: eu posso. Ele disse: pode. Você pode usar o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus, que esse demônio sai do seu amigo. E ele contando, dizendo que essa experiência que ele viveu foi única, porque ele chegou e ele disse: eu faço como? Ele disse: use o nome de Jesus. Ele disse: em nome de Jesus, sai. Ele disse que a única coisa que veio na mente foi isso: sai. E por alguns instantes o amigo dele ainda continuou e parou. E ele disse: eu tive essa experiência porque o pastor me ensinou naquele momento que esse nome tem poder. Então que você use esse nome hoje. Que você possa usar esse nome hoje. A gente vai ouvir uma música. Você vai conversar com o seu Senhor, com o seu Pai, com aquele que te criou, com aquele que te deu vida. E seja lá o que você estiver passando, usa esse nome com toda a autoridade que Ele tem e que Ele te deu. Porque eu só sei de algo: se o Senhor quer que o nome dEle seja exaltado essa noite, é porque Ele sabe o que Ele está dizendo. Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, Santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, Jesus. Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã. Toda a terra dá o seu louvor. Toda a criação se rende em adoração. Declare: sobre todo nome está, maravilhoso, quão lindo és, seu nome é
Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. Eu cantarei, eu cantarei pra sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu cantarei pra sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu cantarei pra sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Salvador, Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. Salvador, Redentor, Tu és Deus. A igreja, maravilhoso, maravilhoso. A igreja canta. Nome que é sobre todo nome está, maravilhoso, quão lindo és. Seu nome é Jesus, acima de tudo. Todos juntos, maravilhoso, maravilhoso, quão lindo és. Nome que é sobre todo nome está, maravilhoso, quão lindo és. Seu nome é Jesus, bem acima de tudo. Salvador, Salvador, Redentor, Tu és Deus, Tu és Deus. 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 Eu cantarei pra sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu cantarei pra sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Você pode fazer essa declaração de amor ao seu Pai? Eu cantarei pra sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu cantarei pra sempre. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo.
Obrigada, Senhor. Jesus, eu te amo. Eu sei que existem pessoas aqui que ainda estão em dúvida, porque já sofreu tantas coisas, já teve tantos traumas, já teve tantas decepções, e ainda fica em dúvida a respeito de algumas coisas que o Senhor fala. Mas eu quero te dizer que você pode ter uma experiência hoje com o Senhor. Uma experiência hoje com o Senhor vale mais do que qualquer dinheiro. Vale mais do que qualquer carro. Vale mais do que qualquer casa. Experiência com o Senhor é tudo o que você precisa. Então, quando tiver uma oportunidade como essa, se entrega ao Senhor. Mesmo que você não entenda algumas coisas, você pode dizer: Pai, eu não estou entendendo muita coisa não, mas eu quero me entregar a Ti, eu quero Te conhecer, eu quero ter experiência. Mas eu te digo uma coisa, experiência também vem com comunhão. E você precisa ter comunhão com o Senhor. Você precisa ter essa comunhão, esse laço, essa intensidade. Aí ninguém te segura. Aí você vê em qualquer lugar que você tiver uma oportunidade. Qualquer lugar que você tiver, você não vai em busca de oportunidades, você é a oportunidade. Em qualquer lugar que você tiver, você é a oportunidade. Amém? É isso aí, Senhor. Obrigada. Tá dado o recado. Deus é bom.